Filhos gananciosos abandonam uma gen na fazenda, mas o que ela desenterra muda tudo. Dona Mercedes sentia o peso dos seus 75 anos não nos ossos, mas no silêncio daquela cozinha de fazenda que um dia transbordou de vida. O cheiro de café coado no pano e de bolo de fubá saindo do forno, a lenha eram suas únicas companhias constantes. Enquanto observava, pela janela de madeira gasta, o sol se esconder atrás do cafezal que seu falecido marido, seu Juvenal, plantara com tanto suor. Mercedes era uma mulher de mãos calejadas e alma doce, o tipo de mãe que costurava os próprios sonhos para remendar os buracos nos sapatos dos 3 filhos. Alberto, o mais velho e agora um empresário de sucesso na capital, Cláudia, que se tornara uma advogada influente, e o caçula Tiago, que vivia viajando pelo mundo. Durante décadas, ela acreditou que o amor, que despejara naqueles corações, seria seu porto seguro na velhice. Mas a realidade bateu à porta de forma tão fria quanto o vento de julho na roça. Em uma tarde de domingo, os 3 apareceram sem aviso. Não trouxeram flores ou abraços demorados, trouxeram pastas de couro e documentos. Alberto, com o relógio de ouro brilhando no pulso, foi quem tomou a palavra enquanto Cláudia evitava olhar nos olhos da mãe. Eles alegaram que Mercedes não tinha mais condições de cuidar daquela fazenda imensa, que o lugar estava caindo aos pedaços e que o melhor seria vendê-lo para um grupo de agronegócio, para que ela pudesse morar em um pequeno apartamento na cidade, perto de uma clínica de repouso onde teria assistência. Mercedes sentiu o chão sumir. Aquela fazenda era sua história. Cada árvore tinha o nome de um neto. Cada rachadura no piso era um passo que ela dera para criar os filhos. No entanto, a pressão foi implacável. Eles disseram que ela estava confusa, que as dívidas de manutenção eram altas e que eles já haviam assinado um pré-contrato. Sem forças para lutar contra os próprios filhos, Mercedes assinou os papéis, sentindo-se como se estivesse assinando seu próprio atestado de abandono. Os filhos partiram prometendo que voltariam em 2 semanas para levar as coisas dela. Mercedes ficou sozinha naquela imensidão, chorando sobre a mesa de madeira onde servira tantos banquetes de Natal. Naquela noite, enquanto arrumava uma mala velha para começar a despedida, Mercedes tropeçou em uma tábua solta no assoalho do antigo quarto de ferramentas de Juvenal, um lugar que ela não visitava há anos por causa da saudade. Ao levantar a tábua para não cair, ela viu algo brilhando no escuro da terra. Era uma caixa de ferro, pesada e coberta de graxa. Com esforço, ela a levou para a luz da cozinha. Dentro, não havia apenas moedas de prata guardadas por Juvenal como reserva de emergência, mas algo muito mais valioso: um diário detalhado e uma escritura original que ninguém sabia que existia. Juvenal, prevendo que o progresso um dia chegaria, havia comprado secretamente as terras vizinhas que agora eram o coração de uma descoberta mineral valiosíssima. O diário explicava que ele nunca contou aos filhos para que eles aprendessem a trabalhar e a valorizar o que tinham, mas deixava claro que Mercedes era a única e total proprietária de tudo, incluindo uma reserva de pedras preciosas brutas que ele encontrara na nascente do rio, e que estavam guardadas em um fundo falso da caixa. Mercedes passou a noite lendo cada palavra, percebendo que seu marido a deixara protegida de uma forma que ela nunca imaginara. Mas o que mais a chocou foi um envelope no fundo da caixa, lacrado, com a letra de Alberto. Curiosa, ela o abriu e descobriu que seu filho mais velho já sabia da existência dessas pedras e da valorização das terras há anos. Ele vinha desviando pequenas quantias da fazenda para forçar a falência da mãe e ficar com tudo através da venda planejada. A traição doeu mais que a solidão. No entanto, Mercedes não era uma mulher de se dobrar. Ela usou o pouco que tinha guardado para contratar um antigo vizinho, agora um advogado aposentado mais honesto, e começou a mover as peças em silêncio. Quando os filhos voltaram 2 semanas depois, esperando encontrar uma velha triste pronta para o asilo, encontraram uma Mercedes transformada. Ela vestia seu melhor vestido de domingo, os cabelos brancos impecavelmente presos, e os recebeu na varanda com um banquete que eles não viam há tempos.
Enquanto eles comiam, Mercedes começou a falar, não com voz de vítima, mas com a autoridade de quem governava aquele pedaço de chão. Ela confrontou Alberto sobre os desvios, jogando o envelope sobre a mesa. O silêncio que se seguiu foi cortante. Cláudia e Tiago tentaram se defender dizendo que não sabiam, mas Mercedes mostrou as provas de que eles também seriam beneficiados pelo esquema. Naquele momento, o jogo virou. Mercedes não apenas anulou a venda da fazenda, como revelou que legalmente, os filhos haviam perdido qualquer direito à herança futura por tentativa de fraude contra a própria mãe. Eles imploraram, choraram lágrimas de crocodilo, mas Mercedes foi firme. Ela os expulsou da fazenda, dizendo que eles só voltariam quando aprendessem que o valor de uma mãe não se mede em hectares ou quilates. Meses depois, Mercedes transformou a fazenda em um centro de acolhimento para idosas que haviam sofrido o mesmo que ela. Ela usou a riqueza descoberta por Juvenal para criar um legado de dignidade. Sua história se espalhou pelo vilarejo e pela cidade como um exemplo de força e sabedoria. Ela não era mais a idosa abandonada, era a matriarca respeitada, a mulher que venceu a ganância com a verdade, na Praça Central, onde antes ela era apenas mais uma senhora de idade. Agora todos se levantavam para cumprimentá-la. Mercedes descobriu que o verdadeiro recomeço não dependia da juventude, mas da coragem de ocupar o seu lugar no mundo. Ela sentava-se todas as tardes em seu banco de jardim, cercada por novas amigas e pelos netos que, sentindo falta da avó, fugiam da casa dos pais para ouvir suas histórias. Mercedes ensinava a eles que a terra nunca mente e que o amor de uma mãe é o tesouro mais difícil de encontrar e o mais fácil de perder se não for cuidado. Sua cozinha voltou a cheirar a vida, mas agora ela escolhia quem sentava à sua mesa. A vitória de Mercedes foi o clímax de uma vida de sacrifícios, provando que a justiça pode tardar, mas para quem tem fé e mãos limpas, ela chega como a chuva que faz brotar o café mais forte. Ela foi exaltada por toda a comunidade como um símbolo de resistência, mostrando que a aposentadoria pode ser o início do capítulo mais glorioso de uma mulher. Sua sabedoria tornou-se um farol para outras famílias, e Mercedes viveu seus dias sendo amada e valorizada, não pelo que tinha no banco, mas pela gigante que se revelou ser diante da injustiça. Ela era a prova viva de que o brilho nos olhos de uma idosa pode ofuscar qualquer relógio de ouro. A história de Mercedes nos ensina que nunca é tarde para reivindicar nossa história, e que o respeito é algo que se conquista com a firmeza de quem conhece o próprio valor. No final das contas, ela não precisou de muito para ser feliz, apenas da verdade e do cheiro de terra molhada que sempre fora seu lar. Mercedes tornou-se uma lenda local, inspirando gerações a olhar para os mais velhos não como o passado que se apaga, mas como a biblioteca viva que nos ensina a caminhar. Ela caminhava agora pela fazenda com passos leves, sentindo a presença de Juvenal em cada brisa, sabendo que cumpriu sua missão de proteger o que era sagrado. O amor que ela plantou finalmente floresceu de forma justa. E a Fazenda das Flores, como ficou conhecida, tornou-se o coração pulsante de uma nova esperança para todos os idosos da região que viam em Mercedes a imagem da vitória moral e do amor próprio. Aos poucos, até seus filhos começaram a entender a gravidade do que fizeram, e passaram a visitá-la humildemente, sem advogados ou ganância, apenas para pedir um pedaço de bolo, e um pouco daquela sabedoria que dinheiro nenhum poderia comprar. Mercedes perdoou, pois o perdão é a maior riqueza da alma, mas manteve as chaves de seu destino firmemente em suas mãos, reinando absoluta em seu pedaço de paraíso terrestre. Aquela senhora, que um dia quase foi despejada pela ingratidão, terminou seus dias como a pessoa mais rica daquela terra, não pelas pedras preciosas, mas por ter recuperado o respeito por si mesma e o amor de todos ao seu redor. A história de Mercedes é o lembrete de que a dignidade da terceira idade é inegociável, e que cada ruga em seu rosto era um mapa de uma batalha vencida com honra. Ela viveu o resto de sua vida sendo celebrada por sua força, transformando o que seria um fim triste em um espetáculo de superação e luz.
E se você se emocionou com a jornada de Mercedes, e acredita que nossos idosos merecem todo o respeito e valorização do mundo, não se esqueça de compartilhar esta história com as pessoas que você ama para que essa mensagem de justiça e amor alcance mais corações, e nos ajude a construir um mundo onde nenhuma mãe seja esquecida ou injustiçada pelos seus próprios filhos. Mercedes agora descansa em paz, mas seu exemplo continua vivo em cada lareira e em cada mesa de café, onde se conta a história da mulher que encontrou um tesouro no chão, mas que o verdadeiro tesouro estava dentro do seu coração valente e inquebrável. O legado de Mercedes permanece como uma prova de que a justiça divina utiliza as mãos dos humildes para dar lições aos soberbos. Ela transformou a solidão em solidariedade e o abandono em acolhimento. A Fazenda das Flores continua sendo um lugar de luz, onde o aroma do café de Mercedes ainda parece pairar no ar, lembrando a todos que a vida sempre recompensa quem planta o bem com sinceridade. Sua trajetória é um convite para que cada idoso e idosa nunca desista de seus sonhos e de seus direitos, pois a sabedoria acumulada pelos anos é a arma mais poderosa contra qualquer adversidade. Mercedes partiu cercada de carinho, mas sua voz ainda ecoa na memória daqueles que tiveram a honra de conhecê-la. Ela provou que a verdadeira riqueza não está nas posses que deixamos, mas nas vidas que tocamos e na dignidade que mantemos até o último suspiro. Hoje, quando as luzes da fazenda se acendem ao cair da tarde, todos sabem que ali viveu uma rainha da roça, uma mulher que não precisou de coroa para ser majestosa, apenas da sua verdade e do seu amor infinito. Que a história de Mercedes seja o combustível para que mais pessoas valorizem seus pais e avós, reconhecendo neles a base de tudo o que somos e o que ainda podemos ser. Mercedes, a mulher que venceu o tempo e a ganância, será para sempre lembrada como a guardiã da justiça e do afeto, uma estrela que brilha no céu daquelas terras que ela tanto amou e defendeu com garra e doçura. Cada detalhe de sua vida foi um testemunho de que a alma não envelhece quando é alimentada pela esperança e pela determinação de fazer o que é certo. Mercedes nos deixou um mapa para a felicidade, onde o caminho passa obrigatoriamente pelo respeito e pela gratidão aos nossos antepassados. Que possamos seguir seus passos e honrar o legado de todos aqueles que, como ela, enfrentaram as tempestades da vida com um sorriso no rosto e a certeza de que o amanhã seria melhor. A fazenda agora é um monumento ao amor e à resiliência, e Mercedes é o nome que todos sussurram com admiração quando se fala em vitória da alma sobre a matéria. Ela foi, é e sempre será a nossa Mercedes, a mulher de ouro que nos ensinou que a vida é um presente que deve ser vivido com altivez e muita fé. Por isso, nunca subestime uma pessoa idosa, pois por trás de um olhar cansado pode haver a força de um furacão pronto para defender sua honra e seu lar. Mercedes encerrou sua história na terra com chave de ouro, deixando saudade e um exemplo que jamais será esquecido por aqueles que buscam a verdadeira essência da vida. Ela se tornou a inspiração para que todos nós busquemos nossa própria força interior, quando o mundo tentar nos diminuir. Mercedes é o reflexo da nossa própria busca por justiça e amor, um espelho onde podemos ver que a beleza da vida está na nossa capacidade de recomeçar e de perdoar sem jamais perder a nossa essência. A trajetória de Dona Mercedes é o retrato fiel de que o tempo é um aliado de quem possui a consciência tranquila e o coração cheio de bondade. Ela navegou pelas águas turbulentas da traição familiar e ancorou no porto seguro da autoridade moral e da paz de espírito. Sua vida é um hino à resistência feminina e à sabedoria da maturidade. Mercedes não precisou gritar para ser ouvida. Sua postura e suas ações falaram mais alto que qualquer argumento ganancioso de seus filhos. Ela mostrou que a verdadeira autoridade vem do caráter e da história de vida, e não da posição social ou da conta bancária. O reconhecimento tardio que ela recebeu foi apenas a confirmação de uma vida inteira dedicada ao bem. A Fazenda das Flores tornou-se um santuário de paz, onde o passado e o presente se encontram em harmonia. Mercedes partiu deixando um vazio imenso, mas preenchido por uma inspiração que continua a brotar em cada canto daquelas terras.
Ela nos ensinou que a velhice pode ser a fase mais produtiva e transformadora da existência humana, desde que estejamos dispostos a lutar por nós mesmos e pelos nossos princípios. O sorriso de Mercedes, registrado em fotos que hoje adornam as paredes do centro de acolhimento, é o lembrete constante de que a alegria é um estado de espírito que independe da idade. Ela viveu cada dia com a intensidade de quem sabe que o tempo é precioso, e que cada momento de afeto é um tesouro inestimável. Mercedes transformou sua pequena cabana de sentimentos em um palácio de realidades positivas, onde a generosidade era a moeda de troca e o respeito era a lei maior. Sua história é um presente para todos nós. Um conto de fadas da vida real onde a princesa era uma idosa de cabelos de algodão e o castelo era uma fazenda de café. Que a luz de Mercedes continue a iluminar os caminhos de todos aqueles que se sentem perdidos ou desvalorizados, mostrando que há sempre uma saída, uma tábua solta que pode revelar o caminho para uma nova e brilhante jornada. Mercedes foi a mestre em transformar pedras em degraus e solidão em multidão. Ela foi a voz dos que não tinham voz e a força dos que se sentiam fracos. Sua vida foi um sucesso absoluto, porque ela conseguiu o que poucos conseguem: terminar a jornada sendo mais amada do que quando começou. Mercedes é a eterna dona da Fazenda das Flores, a mulher que descobriu que o ouro mais puro é aquele que brilha na alma de quem faz o bem sem olhar a quem. Sua história termina aqui, mas sua influência será sentida por muitas e muitas gerações, como o aroma suave do café que ela tanto gostava de preparar. Mercedes, uma mulher, uma história, uma lição eterna de amor e vitória. Que sua paz seja tão grande quanto o bem que ela espalhou por este mundo. Ela nos ensinou que ser idoso é carregar nos olhos o brilho de quem já viu muito, mas que ainda se permite sonhar com um mundo melhor. Mercedes foi a nossa maior lição de vida, e sua memória será guardada em um cofre muito mais seguro que o de ferro, o nosso coração. Cada gesto de carinho que ela dedicou aos seus novos moradores no centro de acolhimento era uma semente de esperança plantada em solo fértil. Mercedes via em cada idoso um reflexo de sua própria luta, e por isso, tratava a todos com uma reverência que emocionava quem assistia. Ela não apenas oferecia um teto, mas devolvia a essas pessoas o senso de valor que a sociedade e as famílias muitas vezes tentam roubar. Sua rotina na fazenda agora era preenchida por conversas ao pé do fogão, onde histórias de vida eram trocadas como mercadorias preciosas. Mercedes ouvia atentamente cada relato, oferecendo palavras de conforto e incentivo, tornando-se a mãe e avó de todos ali. A exaltação de Mercedes não vinha de placas ou troféus, mas do brilho de gratidão nos olhos de quem ela ajudava. Ela entendeu que sua fortuna só tinha sentido se fosse compartilhada, se servisse para aliviar o fardo de quem caminhava com dificuldade. A Fazenda das Flores tornou-se um exemplo nacional de gestão humanizada e amor ao próximo, atraindo visitantes de todos os cantos que queriam conhecer a mulher que desafiou a própria família para fazer o bem. Mercedes lidava com a fama repentina com a mesma humildade com que cuidava de suas rosas. Ela nunca se deixou deslumbrar pelo ouro ou pela atenção da mídia, focando sempre no bem-estar de sua grande e nova família. Seus filhos, ao vê-la ser tão amada por estranhos, sentiram a vergonha de terem sido os únicos a não enxergar a preciosidade que tinham dentro de casa. Esse foi o castigo mais silencioso e eficaz que Mercedes poderia ter dado a eles, a consciência do que perderam. No entanto, ela nunca fechou as portas para eles, acreditando que a redenção é um direito de todos. Mercedes passava as noites em paz, sabendo que seu marido Juvenal estaria satisfeito com o destino que ela deu ao segredo que ele guardou. Ela sentia que sua missão fora cumprida com maestria, transformando uma tragédia iminente em um triunfo coletivo. A velhice de Mercedes foi, sem dúvida, o período mais luminoso de sua vida, onde ela pôde desfrutar da verdadeira liberdade de ser quem era. Ela nos mostrou que o tempo não apaga o brilho de uma alma nobre, ele apenas o lapida até que se torne um diamante. Mercedes partiu desta vida em um final de tarde sereno, sentada em sua cadeira de balanço preferida, com um leve sorriso nos lábios
e a certeza de que o amor venceu. Sua partida não foi motivo de desespero, mas de celebração por uma vida tão bem vivida e tão cheia de significado. O centro de acolhimento que ela fundou continua a operar, agora gerido por uma fundação que leva seu nome e segue seus princípios à risca. Os netos de Mercedes, agora adultos, são os principais defensores de sua memória e de seu trabalho, garantindo que a chama que ela acendeu nunca se apague. A história de Dona Mercedes é um hino à dignidade humana e um protesto contra a cultura do descarte de pessoas. Ela provou que a inteligência e a determinação não têm data de validade, e que o coração de uma mulher pode abrigar o mundo inteiro se for necessário. Mercedes foi a nossa rainha sem coroa, a nossa guia no deserto da indiferença, a nossa prova de que o bem sempre encontra um caminho. Sua presença ainda é sentida em cada canto da fazenda, no vento que sopra nas folhas de café e no riso dos idosos que ali encontraram a felicidade. Mercedes ensinou que a vida é curta demais para ser vivida com amargura, e que o perdão é o único caminho para a verdadeira paz. Ela foi a personificação da resiliência e da graça. Uma mulher que soube envelhecer com uma elegância que vinha de dentro para fora. Que cada um de nós possa carregar um pouco de Mercedes em nossa jornada, sendo firmes na justiça e generosos no afeto. O legado de Mercedes é um tesouro que pertence a todos nós. Uma história que merece ser contada e recontada até que o mundo aprenda a valorizar cada cabelo branco e cada mão calejada. Mercedes foi a semente que se tornou árvore frondosa, dando sombra e frutos para todos os que buscavam abrigo. Ela é a nossa eterna fonte de inspiração, a prova de que a vida sempre reserva uma surpresa maravilhosa para quem não desiste de lutar pela verdade. Se você acredita que a história de Dona Mercedes pode mudar a visão de alguém sobre os idosos e ajudar a promover mais amor e respeito nas famílias, compartilhe este vídeo agora mesmo e deixe seu comentário de apoio a essa causa tão nobre. Vamos juntos espalhar essa mensagem de superação e dignidade para que mais pessoas como Mercedes encontrem sua vitória moral e sua paz de espírito. Mercedes, para sempre em nossos corações, para sempre em nossa memória como a mulher que transformou o barro da cabana no ouro da dignidade e do amor universal. Ela foi a prova definitiva de que a bondade é o maior investimento que podemos fazer e que os dividendos são eternos e imensuráveis. Mercedes viveu o sonho de Juvenal e o seu próprio, criando um paraíso na terra onde antes só havia dor e desolação. Ela nos mostrou que as maiores riquezas estão enterradas no solo da honestidade, e que a colheita é farta para quem planta com amor. A vida de Mercedes foi um poema escrito com gestos de carinho e estrofes de coragem. Uma obra de arte que todos deveriam admirar. Que possamos honrar sua memória praticando o que ela ensinou, o respeito incondicional aos que vieram antes de nós. Mercedes, a nossa estrela da Fazenda das Flores, brilhará eternamente em nossa caminhada, lembrando que o fim pode ser apenas o começo de algo muito mais bonito. Ela foi a vencedora da maior de todas as maratonas. A maratona da vida com honra. Mercedes é o nome da nossa esperança, o rosto da nossa força e o coração da nossa história. Que sua luz continue a nos guiar hoje, e sempre por caminhos de paz e justiça. Mercedes, a mulher que foi exaltada pela sua própria verdade e amada por sua imensa generosidade, descansa agora nos braços da eternidade, deixando-nos a tarefa de sermos melhores seres humanos a cada dia. Sua história é um grito de liberdade contra o preconceito e um abraço quente naqueles que se sentem sós. Mercedes, para sempre Mercedes, a nossa herdeira de luz e amor, que sua vida inspire a todos a nunca abandonar quem tanto amou e cuidou de nós. Pois no final, o que conta não é o que acumulamos, mas o quanto de amor fomos capazes de dar e receber. Mercedes, a mulher que transformou a traição em perdão e a pobreza em abundância de espírito, é a nossa eterna fonte de inspiração e orgulho. Sua trajetória é a prova de que o universo conspira a favor de quem age com retidão, e que a justiça é o destino final de toda alma que busca a verdade acima de tudo. Mercedes, a nossa matriarca de ouro, viverá para sempre em cada ato de bondade que fizermos. Sua história é o maior presente que poderíamos receber,
uma bússola para o nosso próprio caráter. Que a paz de Mercedes esteja com todos nós.